Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do professor Adriel, dessa vez para falarmos sobre o aceleramento da vida. Na verdade, eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, que é: Adriel, por que é que eu não consigo desacelerar? Esse é o nosso assunto de hoje, e se você está também se sentindo como uma locomotiva desgovernada, esse é o teu lugar de reflexão, essa é a hora de você parar para pensar e tentar encontrar as respostas, ou pelo menos o fio que você vai puxar para conseguir mudar seu ritmo de vida. Aproveitando e pedindo para você não se esquecer, você que está me assistindo pelo YouTube, de dar o seu like aí no canal, para que o YouTube divulgue, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas que podem ser ajudadas nesse processo de busca de equilíbrio da sua vida e encontrar outros temas aí a respeito do autoconhecimento, da espiritualidade, que eu sempre estou postando no meu canal. Gente, são muitas pessoas que estão sofrendo com o aceleramento da vida. Na verdade, eu conversava com a Gisele esses dias, dizendo para ela que eu estou com a impressão de que esse é um dos principais assuntos que nós vamos trabalhar nesses próximos anos, nos processos de mentoria, ela lá com seus atendimentos psicológicos, em supervisão de pessoas, de casais, porque nós estamos, na minha humilde compreensão, vivendo uma experiência muito importante de aceleramento da vida. Isso vem se construindo lá desde a Revolução Industrial, eu presumo, seria algo para a gente refletir melhor, mas desde que o mundo medieval se desfaz e nossa forma de compreender o mundo entra em uma nova etapa que é chamada de mundo capitalista, né? O mundo do trabalho, o mundo da urbanização e tantas outras transformações pelas quais passou o nosso mundo, o mundo ocidental, o aceleramento da vida vem se construindo e desde aí, meados do século XIX a gente pode estabelecer, isso vem se agravando. E com o advento das grandes tecnologias de informação, isso ganhou uma outra dinâmica e agora nós estamos vivendo de uma forma ímpar na realidade humana, pelo menos no que nós temos conhecimento aí da história humana. E muitas são as consequências desse processo e muito tem se sofrido, muito tem se sacrificado da vida, da qualidade da vida, dos relacionamentos e de tantos aspectos que têm sido relegados em prol de alguma espécie de realização pessoal, de realização de trabalho, de realização econômica muitas vezes, por conta de um processo de aceleramento, ou seja, de se fazer cada vez mais coisas ao mesmo tempo. Então, vamos começar pensando nisso. Adriel, o que você chama de aceleramento da vida? A ideia de aceleramento, eu acho que pode ser bem exemplificada exatamente pela ideia de você tentar fazer cada vez mais coisas. Ou seja, você ir acumulando tarefas das mais diversas áreas, ou seja, desde a vida pessoal até a vida relacional e principalmente na vida profissional, de você ir acumulando cada vez mais tarefas e ir fazendo cada vez mais tarefas. Mas não só isso, de você ir fazendo cada vez mais coisas ao mesmo tempo. A expressão multitask, você se tornar uma pessoa multitarefas, o que é uma exigência do nosso mundo moderno. Eu sou uma pessoa multitarefas, eu faço mais de uma coisa, mais de uma tarefa profissional, mais de uma área, e isso tem sido a dinâmica de muitas pessoas, não é? De uma infinidade de pessoas no nosso mundo, não todas, mas de uma infinidade de pessoas que têm essa necessidade, essa obrigação quase de serem multitasks. Mas não só isso também. A vida acelerada ela vai se constituindo por algumas características, não é? Que eu chamo de sintomas do aceleramento. Ou seja, agora eu estou pensando numa situação em que isso está saindo do controle. Então, vejam, a gente precisa ser multitarefas, a gente precisa dar conta de muitas coisas, de muitas tarefas diferentes. Então, imagine uma mulher que é profissional e ela se casa. Então, agora ela também é
companheira de um homem, esposa. E aí ela tem filho, e ela não deixa de ser profissional. Então ela é profissional, mulher e mãe. Ela também é filha dos seus pais, ela também tem vida social. Então isso já qualifica um multitarefa, uma pessoa multitarefa. Então eu não estou pensando em um grande executivo, em uma grande executiva, em alguém do mercado financeiro tal, que tem que trabalhar muito, etc. Nós todos, em algum nível, podemos nos tornar multitarefas, né? E aí imagina que essa pessoa também participa de uma comunidade de fé, de uma igreja, para mim, né, que sou de origem cristã evangélica. E aí lá ela tem diversas atividades, ela também ganha responsabilidades, ou seja, né, tá aí essa pessoa lidando com muitas tarefas ao mesmo tempo, com diversas responsabilidades, e ela vai se equilibrando ali. Então a metáfora que eu gosto de usar para isso é aquele malabarista de circo, né, que a gente, hoje mais difícil, mas a gente sempre via na TV ou quando ia a circo, que ele equilibra pratos em umas varetas. Ele põe aquelas varetas compridas, roda o prato fica rodando ali na ponta da vareta, aí ele põe um segundo prato e roda, e 2 pratos ficam. Aí ele põe um terceiro, aí ele põe um quarto, ele põe um quinto, e quando ele está girando o quinto prato, o primeiro está quase parando, ele corre lá e ativa o primeiro de novo, e aí ele vai fazendo esse ciclo até que ficam ali, não me lembro muito bem, mas talvez 5, 6 pratos ali ao mesmo tempo sendo equilibrados por ele, não é? Ou por ela, o equilibrista ali, não é? O malabarista. Essa é uma boa metáfora do multitask e que nos começa a colocar a ideia do aceleramento, porque na verdade eu tenho que rodar esses pratos e eu tenho que pôr cada vez mais pratos, e a ideia é, cadê o limite? Né? Dias atrás eu fiz uma live com a Gisele, eu acho que foi semana passada, para falar exatamente isso. A necessidade e a complexidade de se estabelecer limites, porque o meu limite pode não ser o seu, o meu limite pode ser o que você não enxerga em mim, se você é meu chefe, se você é meu patrão, se você é meu companheiro, e as pessoas vão jogando cada vez mais cargas e a gente vai falando sim para tudo até um certo momento que isso não se sustenta mais. Então, o aceleramento da vida, ele se dá exatamente nesse mundo multitarefas, necessário para muita gente. Não dá para a gente morar numa chacrinha, num sítio, ficar só cuidando. E lá talvez você seja multitask também. Tem que cuidar da galinha, tem que cuidar do frango, tem que cuidar das plantas, etc. Ou seja, poucas situações da vida vão proporcionar para você não ser multitarefas no nosso mundo atual. E aí, né? Isso é aceleramento? Não necessariamente. Aí que tá, né? Não necessariamente. O aceleramento vem à medida que eu começo a cada vez mais antecipar as próximas tarefas e não me contentar em ficar só com aquelas e não estar presente, pega isso, e não estar presente naquilo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo algo e já estou pensando no próximo algo. Eu estou fazendo algo e interrompo e faço mais algo. E eu vou pondo um terceiro algo. E eu estou com 4 coisas ao mesmo tempo fazendo e vou pondo cada vez mais. E aí quando eu preciso falar assim, pronto, chega, o tempo de criação, né, o processo de criação desse dia acabou, eu vou parar, eu não consigo parar. Eu, dentro de mim, continuo produzindo, continuo inquieta, e aí eu vou dormir, eu tenho dificuldade de dormir. E aí a gente começa então a entrar na dinâmica dos sintomas do aceleramento, né? Quando que a gente pode dizer que a gente está acelerado demais? Porque acelerados, de alguma forma, nesse mundo atual, nós acabamos tendo que viver. É muito difícil você não estar acelerado. O nosso mundo exige de nós uma competência de dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu repito, poucas são as pessoas que vão ter o privilégio e a graça de viver majoritariamente no ócio. Não ouça essa palavra com um ar muito negativo. Ócio é algo ruim, é algo de gente preguiçosa. Não, o ócio pode ser inclusive criativo. O ócio faz parte do equilíbrio da vida. Não é? Os antigos sábios, os antigos filósofos valorizavam o ócio porque era o momento da criação mental, era o momento de filosofar, só se filosofa no ócio. E nós temos hoje um olhar muito negativo sobre o não fazer nada, entre aspas, o estar parado. E aí começam a acontecer então os sintomas do aceleramento. E para a gente entender então por que é que a gente não consegue desacelerar, e aí deixa eu abrir um parênteses de novo, muitas pessoas vão dizer, não, mas está tudo bem com a minha vida, a vida é assim, você acabou de dizer que a vida é assim mesmo.
Não é? Você acabou de dizer que a gente tem que ser multitask nesse mundo que a gente está. E eu sou multitask. Então, assim, eu vou parar de ouvir você agora porque não tem motivo de eu continuar ouvindo, porque não tem nada de errado. Bom, em tese, não é? O fato da gente ter que viver uma vida que exija de nós certas competências que nos tornam multitarefas não significa que a gente tem que ser, vou usar outra metáfora, uma vela que é acesa pelas duas pontas e queime na metade do tempo. Ou seja, não justifica que a gente morra antes do tempo, não justifica que a gente se desagregue socialmente das nossas relações, não justifica que a gente adoeça física e psicologicamente. Estão me entendendo? Então, assim, a gente começou a naturalizar aquilo que é nocivo para a nossa existência, porque no fim das contas todo mundo deseja viver muito. Ninguém quer morrer aos 40, aos 50, nem aos 60. A nossa qualidade de vida hoje nos dá a expectativa de vida de 80 anos de idade, se a gente se cuidar direito no decurso da vida, não só lá na velhice. Entenderam? Então, todo mundo quer viver, eu quero viver o máximo possível, eu não quero morrer a semana que vem e não ver meus netos crescerem, e você ver seus filhos, etc., ou se casar, ou de concretizar seus sonhos e planos. Nós queremos viver muito, mas ao mesmo tempo nós queremos viver muito, nós podemos estar desenvolvendo um modo de vida que não colabore para que isso aconteça, que conspire, inclusive, para que isso não aconteça. Ou seja, desenvolvemos um modo de vida que nos leva ao desgaste, que nos leva a estarmos completamente desassociados de uma qualidade de vida que nos leve à consecução desse objetivo, desse plano da longevidade. E a gente queima por duas pontas ao mesmo tempo. A ideia de uma vela queimando pelas duas pontas ao mesmo tempo é, para mim, a ideia do aceleramento da vida. Ao invés de eu viver num ritmo que me promova a qualidade de vida necessária para me sustentar pelos anos, eu coloco mais peso sobre mim e acelero a minha forma de agir, a minha atividade que desgasta a vida, de forma que eu consumo a minha energia vital e desenvolva certos problemas como doenças que consomem minha vida em menos tempo do que eu poderia consumir. Então, o desaceleramento é o processo de encontrar um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Eu prefiro, e eu vou usar outra metáfora para ajudar a sua mente, pensar na ideia do slackline. Né? Aquela fita, aquela banda que é atada a dois postes, duas árvores, e que os atletas vão se equilibrando ali, não é? Ele precisa sempre estar olhando para o horizonte, se ele olhar para os pés, se ele olhar para o lado, ele cai. O equilíbrio demanda dele uma atenção plena no que ele está fazendo, e ele tem que dar um passo de cada vez, e ir andando, e às vezes ele vai mais rápido, às vezes um vento bate, ou ele perde a concentração e ele se desequilibra, ele tem que achar de novo o ponto. Ou seja, a vida em equilíbrio, ela não tem ela não tem a facilidade de você achar que você alcançou, eu alcancei o equilíbrio, agora eu descanso, agora eu relaxo, eu não tenho que fazer mais nada. Pelo contrário, a vida em equilíbrio vai exigir de nós uma permanente ação, uma permanente conduta de revisão das nossas decisões, de reflexão sobre o que está acontecendo naquele momento, por causa da dinâmica da vida, não é? As coisas vão nos atravessando, os problemas, os processos, as oportunidades, e a gente vai tendo que fazer sempre novas reflexões e nos dando conta de como nós estamos. Então, o equilíbrio não é uma meta a ser alcançada, o equilíbrio é um estilo de vida que eu assumo para não quebrar. Então, a busca do desaceleramento e a própria verificação se nós não estamos vivendo de forma extremamente acelerada não é uma meta que você busca uma vez e pronto. É uma forma de se viver nesse mundo que demanda de nós tanta atenção para tantas coisas. Então, gente, pensar em desacelerar é pensar em começar a olhar para dentro de nós e encontrar os pontos de equilíbrio, e encontrar os momentos de parar,
em encontrar o limite e começar a dizer não. E ter momento tanto para trabalho, para ação criativa, quanto para ócio, quanto para lazer, descanso, dar risada, festejar, dormir. Tudo isso tem que ter lugar nessa vida. Ela não pode ser uma vida só de trabalho criativo, de esforço, seja físico, intelectual. Ela precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio demanda várias formas de expressar essa vida diferentes. Como eu já citei, os relacionamentos, o descanso do sono, os intervalos de descanso, as férias, a atividade física, o ócio, o estar simplesmente parado, quieto, sem a necessidade de fazer nada e relaxar. Tudo isso é importante para que você mantenha a sua qualidade de vida física, psicológica e espiritual. E aí vem a pergunta, então, por que é tão difícil fazer isso se a gente sabe que isso é tão importante? E aí eu vou usar outra metáfora para te ajudar a pensar. Isso é muito difícil porque a gente se torna uma espécie de locomotiva. Pense num trem em que cada um dos vagões do trem representam algo que você absorveu como demanda para a sua vida. Responsabilidades, tarefas, planos para o futuro, preocupações, tudo que você vai pondo nas suas costas num certo momento da sua vida e que vão demandando que você esteja ativo. E estar ativo aqui é esse estado de atenção. Eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso desenvolver mais coisas, preciso desenvolver. Entenderam? Então, essa é a locomotiva, tocando ali o trem, puxando essas coisas todas. Nós sabemos, né, pelas leis da física, que todo objeto em movimento ele produz uma energia, né? Ele produz uma energia que o impulsiona. Então o trem, a locomotiva, faz um enorme esforço para se mover do ponto zero, do ponto de inércia, e ela vai então ganhando essa energia em que cada um desses objetos em movimento, os seus vagões, vão ajudando ela a tocar para frente. Depois de um certo ponto, ela já não precisa mais fazer o mesmo esforço com o motor. Ela ganha um movimento automático. E ela vai, então, se deslocando. Porém, quando ela precisa diminuir a velocidade, ou ela precisa parar, ela tem a mesma dificuldade que ela teve para começar a se movimentar no sentido contrário. Agora ela tem a dificuldade de parar. Então, ela tem que começar a fazer esse movimento de diminuição. Então, tem uma estação a 100 km. Ela não pode chegar 5 km antes e puxar o freio, porque o freio não vai pará-la. Então ela precisa começar esse movimento de desaceleramento muito antes. Eu não sei quanto, mas vou estimar aqui uns 30 km antes, 40, vai depender também da velocidade, do peso desses vagões todos, etc., da carga que ela está puxando. Mas ela ali na frente, ela vai sofrer a força do deslocamento de todos esses objetos, desses vagões que estão atrás dela empurrando. Então, essa é a dificuldade do desaceleramento do trem. E ele vem então tendo que exercer uma energia cada vez mais forte de frenagem e ir diminuindo essa energia que empurra o trem para que ela vá perdendo velocidade até que então os freios sejam capazes de frear todo esse contingente de vagões, né? Toda essa formação do trem que está sendo empurrado pela energia que está acumulada do movimento. Muito bem. É muito parecido com o que acontece com a gente. Por que é que a gente não consegue desacelerar? Porque a gente entrou num processo lá atrás, a gente nem lembra quando, e a gente foi pondo dentro de nós, mentalmente, uma série de mecanismos que nos induziram ao aceleramento. A gente foi acreditando ser de uma determinada maneira, a gente foi acreditando que certas formas de agir são possíveis, são importantes e têm de ser feitas, e agora essa energia mental toda, essa energia emocional toda, ela está nos movendo. E ela está com essa
carga, essa força energética que nós não controlamos, que nós não reconhecemos muitas vezes, impulsionando nossas ações. Então, há pessoas que dizem assim, eu acordo 5 horas porque esse é meu ritmo. Quando, na verdade, em boa parte das vezes, esse não é o seu ritmo. Esse é o ritmo que o aceleramento impôs a essa pessoa. Ela não consegue dormir por causa da ansiedade. Ela não consegue dormir por causa do medo de ficar pobre. Ela não consegue dormir porque ela acredita que dormir até tarde é coisa de vagabundo. Ela tem crenças muito poderosas que tiram ela da cama por muitas emoções acumuladas. E ela acha que isso é o jeito normal de ser. Então é muito interessante quando você está atendendo pessoas e você pergunta se você dorme bem. Eu durmo. Quantas horas você dorme por noite? 3. Mas como assim? Se a ciência nos mostra que são necessárias pelo menos 6, 7 horas para você recuperar todas as suas energias, fazer a higiene, a sua mente fazer o seu cérebro fazer toda a higiene necessária nos processos neurais e toda uma série de processos internos dos órgãos, de tudo, de recuperação para um novo dia de vida. Então como que 3 horas ela dormiu bem? Ela não dormiu bem, ela se adaptou a essa energia imensa que está empurrando a vida dela e que ela nem se dá conta. E ela acha que isso é normal. Até o dia que ela começa a ter problemas, ela vai ao médico e o médico receita Rivotril para ela. Como? Não é possível. Porque ela não consegue mais desacelerar. Ela não tem mais capacidade em si. Ela precisa ser derrubada. Esse trem precisa ser descarrilhado, né? Para usar aí de novo a nossa grande metáfora do trem. Então por que é que a gente não consegue desacelerar? Porque a gente não consegue, porque a gente não sabe os mecanismos de desaceleramento que são necessários para mudar a nossa mente. Porque não é fora, você não tem que depender. Quando eu conseguir não sei quanto de renda eu vou parar. Não vai parar. Você vai querer sempre mais. O desejo é um troço muito poderoso, sabe? Ele comanda você sem que você perceba, ele é um vilão. Porque o desejo nunca é saciado, sempre vai ter um novo desejo. Então eu separei aqui quatro motivos pelos quais você pode não estar conseguindo desacelerar, que vão ajudar você a começar a pensar no processo do aceleramento da vida e começar a puxar esse fio. Porque você precisa. Se você me ouviu até aqui, já são 22 minutos de podcast, é porque você sabe em algum lugar dentro de você que você precisa. E essas perguntas visam ajudar você a entender esse processo e mudar. Ok? Primeiro motivo, então, pelo qual você não consegue desacelerar é porque provavelmente você gosta demais da adrenalina gerada pelo aceleramento. A adrenalina, essa sensação de heroísmo, de estar fazendo muita coisa, de estar mudando o mundo, entre aspas, ela vicia. A gente aprende a gostar da ansiedade que é gerada por essa adrenalina. A adrenalina, aqui eu não estou falando da substância em si, que é descarregada no nosso corpo no processo de geração de energia para a luta, mas essa adrenalina como um estilo de vida, sabe? Essa coisa sempre ligada, essa coisa sempre falante, essa coisa sempre conectada a problemas, a necessidades, a pessoas. Sempre eu estou fazendo e postando no Instagram, no Facebook, que não para de postar, e fazendo vídeo pro TikTok, e não para, e acorda, e dorme, e faz. Sabe essa coisa desesperada? Você que é empresária, essa coisa de que você sempre está inovando, sempre está fazendo mais coisa, sempre está rompendo, você não percebe o que está por detrás disso. Mas você aprendeu a gostar dessa adrenalina. Mas muitas vezes por detrás dessa adrenalina tem um medo incrível de ficar pobre, tem um medo incrível de passar necessidade, tem um medo incrível de perder relevância, das pessoas não te elogiarem mais. Uma série de mecanismos impulsionadores que estão movendo esse vagão e te empurrando para frente sem que você consiga freá-lo. Mas você aprendeu a gostar. Você assimilou isso como se fosse um modo tranquilo. É assim que se vive a vida. Afinal de contas, você olha para a direita, tem um amigo vivendo assim. Você olha para a esquerda, tem um parente vivendo assim. Você olha para o seu cônjuge, ele também vive assim. Afinal de contas, que mal tem nisso?
E aí, quando começam a aparecer os sintomas do aceleramento, que são as enfermidades, são os desgastes emocionais, os desgastes relacionais, o descontrole emocional, você vai tomar remédio. Assim também como quando a gente está lá com uma azia, por exemplo, a gente muitas vezes vai lá e toma o antiácido ou toma o remédio para gastrite, mas não para pensar o que é que a gente está comendo que está estragando o nosso sistema gástrico dessa forma. A gente só quer tratar o sintoma. E se eu disser para você, bom, você precisa tomar menos bebida alcoólica, você precisa comer menos comida ácida, você precisa comer menos fast food, menos fritura, você vai dizer, não, eu tomo o remédio. Como se o remédio fosse permitir para você viver dessa forma desordenada na alimentação o resto da vida. Mas ele só vai aguentar por um tempo até que o teu sistema gástrico quebra e você tem uma enfermidade mais grave. Mas eu tenho visto pessoas, e não são poucas, que elas vão viver remediando os seus erros o resto da vida. Mesmo que elas morram antes do tempo, desenvolvam um câncer de estômago, elas preferem viver assim. Gente, acredite. E eu não me assustaria se pessoas que estão me ouvindo estivessem fazendo isso exatamente agora. Elas vão, mesmo sabendo que elas podem viver menos, elas preferem dar manutenção num modo de vida que seja completamente incompatível com a proposta de uma vida longa e bem vivida, uma vida longa e saudável. Ok? Então percebe se você não está fazendo isso, se você não está se desconectando de um ritmo saudável, de uma vida saudável, porque você está sendo movido por algo que te controla e você viciou na adrenalina que esse negócio te produz. Segundo motivo pelo qual você pode não estar conseguindo desacelerar. Você não desacelera porque você não sabe por onde começar. Então, vamos supor que você identificou o primeiro motivo. Eu sou desse cara aí. Eu estou viciado na adrenalina que o trabalho me proporciona. Tá, mas como que eu paro se eu tenho um monte de contas? Como que eu paro se eu tenho a escola do meu filho, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu tenho aquilo? Como que eu paro se eu combinei de viajar com a minha esposa e estou pagando o pacote de viagem? Como que eu paro? Como que eu paro? Então não tem. Você acha que não tem como parar. O negócio é ir vivendo assim, Deus vai ter misericórdia. Bom, Deus não vai ter misericórdia, você vai morrer. Você vai morrer antes da hora, você vai sofrer mais do que deveria, porque isso não é uma coisa que Deus administre por você. Ele te deu uma vida para você viver essa vida de forma sábia. Se você não viver, você paga a conta. É assim que funciona. Tá bom? Tá cheio de gente aí que se diz religioso e espiritual, cheio de problema, vivendo mal, perdendo casamento, perdendo saúde física, morrendo de doenças que poderiam ser evitadas porque foi a escolha que essa pessoa fez. Essa pessoa escolheu viver desse jeito e agora não adianta ela ficar clamando para Deus mudar, para Deus mexer. Não vai acontecer. Você plantou e agora você vai colher. É assim que a coisa funciona. Então pense muito bem antes de ficar terceirizando para a espiritualidade aquilo que você deveria fazer. E comece a pensar o que você pode fazer. E aí a gente volta ao que eu estava então colocando. Quando a pessoa tem que fazer isso, ela muitas vezes não sabe por onde começar. E aqui eu não quero menosprezar o sentimento de não saber por onde começar. Ele é muito importante. Porque não saber por onde começar é um indício de que a gente tem que mudar alguma coisa dentro de nós, a gente tem que buscar a ponta do fio que nos leva para sair fora dessa situação e a gente precisa muitas vezes de ajuda. Às vezes não precisa e às vezes precisa. Adriel, quando é que não precisa de ajuda para saber por onde começar? Quando você tem a disposição de olhar para dentro de você e começar a fazer as perguntas certas, de dizer assim, perguntar mesmo para sua mente, o que é que está errado comigo? O que eu estou fazendo que não está certo? E prestar atenção, tá bom? Quando você faz esse tipo de pergunta para sua mente sempre responde para você. Muitas vezes ela responde em forma de um pensamento, às vezes vem imediato em forma de uma ideia, um quadro mental que se forma, muitas vezes vem em forma de um sonho. Muitas vezes você se lembra de alguma coisa, você pensa em alguma coisa e você começa então a mudar. Isso pode ser feito
Eu já fiz isso, eu conheço muitas pessoas que fazem isso, mas eu sei também que há muitas pessoas que têm uma grande dificuldade. E de onde vem essa dificuldade de olhar para dentro de si, fazer as perguntas, encontrar as respostas e mudar? Isso vem do afastamento que nós fizemos nesse processo todo de aceleramento da vida de nós mesmos. A gente não sabe mais entrar dentro de nós, a gente não sabe mais conversar com a nossa própria interioridade. A gente não consegue, perdeu a capacidade de olhar para dentro de si mesmo. Então, todas as vezes que a gente tenta olhar, ou a gente não gosta do que está vendo, ou tudo parece muito confuso, mas todo ser humano, eu preciso dizer para você, todo ser humano tem a capacidade de dialogar consigo mesmo. Todo ser humano é dotado, salvo, claro, as exceções de pessoas com deficiências mentais, mas são uma grande minoria. Eu tenho convicção de todo mundo que me ouviu até esses 30 minutos de podcast tem essa capacidade. A capacidade de desenvolver sua interiorização e suas transformações internas. Então você entra em processos de reflexão, auxiliados por meditação, por tempos de quietude, que você vai interiorizando e você vai encontrando as demandas e você vai mudando. E todos nós temos a capacidade de refletir e mudar certos comportamentos e certos hábitos. Mas todos nós também chegamos a um certo limite que nós precisamos de ajuda. Precisamos que alguém muitas vezes nos pegue na mão e nos ensine a dar os primeiros passos e depois nós engrenamos. É você quem tem que fazer isso e decidir qual é a hora de procurar ajuda e o quanto você vai se autodesenvolver, tá bem? Mas aí vem o ponto nevrálgico. Para você se autodesenvolver, você precisa de certos hábitos que provavelmente você não está cultivando, que é o hábito da quietude, do ócio, que é o hábito da reflexão, da meditação, que é o hábito do descanso. É só quando você para a atividade que consome teu cérebro para criar, para produzir, que você consegue refletir internamente. E isso não pode ser simplesmente voluntário, fortuito, tem que ser proposital. Você tem que parar, se fixar nos seus pensamentos e começar a produzir essa reflexão. E aí vem um outro problema. Quem está com a sua mente acelerada demais tem dificuldade. Porque ele começa a se concentrar e a mente foge. Começa a se concentrar e a mente foge. E muitas vezes essa pessoa vai precisar de ajuda para entender como fazer isso. Eu vou gravar um podcast para ajudar as pessoas que têm essa sensação de uma mente muito acelerada, que pensam em muitas coisas ao mesmo tempo, para você poder começar a engrenar num processo de vida desacelerada e de maior capacidade de reflexão sobre como você está vivendo a sua vida. O terceiro motivo, então, que eu quero provocar você em uma investigação sobre por que você não consegue acelerar é porque você provavelmente acredita que você consegue fazer tudo. Não é tudo o que você está fazendo, é tudo mesmo. Tudo mesmo. Pessoas aceleradas são pessoas que sofrem da síndrome de Atlas. Eu já gravei um podcast, você pode assistir sobre isso. Será que eu tenho a síndrome de Atlas? Que é aquela pessoa que está carregando o mundo nas costas. Ela acredita, em algum momento, ela começou a desenvolver a crença interna de que ela pode acolher o problema de todo mundo, de que ela pode resolver tudo de todo mundo, de que ela pode ir pegando responsabilidades infinitamente, e ela tem uma dificuldade crescente de dizer não para as pessoas. Essa dificuldade de dizer não tem uma raiz muito profunda na sua forma de ser, provavelmente calcada em traumas e sentimento de rejeição, e ela tem um constrangimento que quando ela se vê diante do outro, ela se vê diante da necessidade do outro, ela se vê diante do convite do outro, ou da chamativa do outro para assumir alguma coisa, ela não consegue dizer, agora eu não posso, vamos pensar nisso mais para frente, eu vou estudar e depois eu te dou uma resposta. Ela não consegue falar não, então ela vai absorvendo tudo e a sua vida entra em um processo caótico. E você percebe esse caos por vários sintomas, por várias coisas interminadas,
pela procrastinação, ou seja, ela começa a deixar coisas para depois, ela começa a falhar com as pessoas, ela começa a se acostumar com o hábito de falhar. Ô, Adriel, você fez? Então não deu ainda, depois eu te entrego. Você fez? Semana que vem eu consigo, né? E isso vai se multiplicando com uma segunda, uma terceira pessoa, ela começa a perder coisas, perder prazos, perder objetos, ela vai entrando num mundo caótico onde ela entrou em desordem, ela não consegue mais administrar o tanto de coisas que ela colocou sobre si. Mas não só isso, ela começa a adoecer também, porque ela vai sacrificar horas de sono, ela vai sacrificar o seu fim de semana, ela vai sacrificar os momentos de descanso, ela vai atender o telefone infinitamente, ou seja, uma série de hábitos ultra negativos sobre sua vida que ela não vai conseguir administrar e isso vai adoecer ela cada vez mais. Mas ainda assim, de alguma maneira, dentro da sua mente, ela cultiva a crença de que ela pode continuar fazendo isso. E que pode estar ligado, inclusive, ao motivo anterior, a dificuldade de não saber como parar. Como que eu paro isso? Então ela continua, ela simplesmente continua. Mas veja que coisa interessante, não procura ajuda. Não paga uma terapia, uma mentoria, não gasta dinheiro. Ela come pizza. Ela diz que não tem dinheiro para investir numa mentoria ou num atendimento psicológico. Mas pizza, 100 pau por fim de semana para comer pizza, ela tem. Comprar roupa nova todo mês, ela consegue. Então não é... Há outros casos, mas boa parte deles não é o caso dessa pessoa não fazer, não buscar ajuda porque não pode, mas porque ela não se convence de que isso realmente é importante. E isso leva ela de volta ao ponto que eu disse, porque ela ainda acredita que ela pode continuar fazendo isso infinitamente sem que ela quebre. E ela vai quebrar de alguma maneira, tá bem? E o último motivo pelo qual as pessoas... O último desses 4 que eu decidi elencar, porque pode ter muitos outros. O último motivo pelo qual a pessoa não consegue desacelerar é porque ela não acredita que vai haver consequências para ela. Ela não reconhece nos sintomas que ela vive, que ela tem, que ela já está vivendo consequências. Então a insônia, a falta de saúde mental, a dispersão constante porque a mente está muito acelerada, problemas psicossomáticos como gastrite, problemas renais, problemas cardíacos e tantos outros que a medicina já nos demonstrou que são de origem psicológica, por isso que eles são psicossomáticos. Eles vêm da psique para o soma, para o corpo. Soma é o termo em grego que é traduzido por corpo, por carne. Então, muitos problemas decorrentes, os seus relacionamentos se desgastam, ela tem emocionalidades descontroladas, ou é muito melancólica, ou é muito nervosa, ou é muito agitada, e ela não vê nisso nenhum problema. Eu sou assim, não, você não é assim. Você nasceu, você foi criada para ser uma pessoa equilibrada, para tudo estar no lugar, tudo estar em ordem em você, não para ser desse jeito. Você é uma locomotiva que não tem maquinista. Portanto, quando ela tiver que parar na estação, ela não tem como parar. Ela vai passar atropelando todo mundo. Porque ela não tem quem a governe. Você perdeu o governo da sua vida. Você não é assim. Não é assim. Ninguém é assim. Eu sou mesmo, minha natureza é agitada. É que aí vem a teoria dos temperamentos. Adel, você não gosta muito? Não, não gosto muito. Respeito, minha esposa trabalha, outros profissionais. Eu não gosto muito. Porque na maior parte das vezes as pessoas usam ela de forma muito equivocada. Eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo. Não, você não é sanguíneo, por isso você tem que ser mal educado com todo mundo. Não é assim não. Eu sou fleumático, então eu sou meio depressivo. Não, você não nasceu para ser depressivo. Desculpa. Isso não justifica o seu quadro. Você só não sabe ou não quer lidar com esse lado da sua personalidade. Você não o tomou ainda a sério a ponto de você fazer alguma coisa a respeito. Então não venha com essa conversa de que você é assim. Você é uma locomotiva sem freio e se acomodou a ser essa locomotiva sem freio em alguma área da sua vida ou em todas. E você acha que nasceu para ser assim, mas você está estragando sua vida, você está desperdiçando a sua existência porque você não é o maquinista da tua locomotiva. Esse é o fato.
e você não acredita que você vai ter problema. Mas quantas pessoas estão no segundo, terceiro, quarto casamento, não é porque ela não encontrou o par certo, é porque ela não é o par certo para ninguém. É o contrário. Eu não encontrei ninguém que me complete. Não, você não encontrou ninguém que consegue conviver com você porque você não muda. É isso que é a verdade. Eu tenho doenças graves, mas todo mundo na minha família tem. Todo mundo na sua família tem, porque todo mundo age errado com a própria saúde. É verdade que há doenças de origem genética? Mas é desse tamanhozinho aqui em relação às enfermidades que são consequência da nossa inação no cuidado da nossa saúde. Então, a gente continua acreditando, a gente está lidando com consequências, mas está acreditando. Lembra que eu falei no começo que tudo é dentro da nossa mente? A gente desenvolveu crenças, pensamentos que nos levam a desconsiderar as consequências do aceleramento da vida. E por isso a gente não muda. Então, dito tudo isso aqui, a título de provocação, eu peço que você pare agora por alguns instantes enquanto me ouve e pergunte para si mesmo: será que eu estou vivendo acima daquilo que é suportável, daquilo que me torna uma pessoa saudável e equilibrada? E se eu estou, como eu vou sair desse caminho agora? Como que eu vou começar a frear minha locomotiva se esses vagões das responsabilidades, das demandas, de um modo de ser incontrolável, estão fazendo essa pressão por trás de mim a continuar? E se você não quer terminar a sua vida de um modo frustrante, cheio de enfermidades, cheio de decepções, frustrado porque você viveu mais para os outros do que para si mesmo, você não construiu sua existência porque não tinha equilíbrio, eu quero convidar você a parar agora e começar a prestar atenção em tudo que tua mente te mostrou até aqui. Porque enquanto eu falava com você e dava vários tiros aqui de vários motivos, a sua mente foi lembrando você de coisas que você faz. Eu tenho certeza disso, porque você é um ser inteligente e Deus te capacitou com essa graça, com essa qualidade inexorável e tão potente do ser humano de construir criatividade, de construir pensamentos curadores, pensamentos instrutivos para a vida. E eu estava falando aqui e a tua mente estava dizendo: olha, isso aqui, olha, o que ele disse tem relação com aquilo ali. E eu quero te perguntar agora, o que é que você vai fazer com isso? Você vai continuar vivendo da forma que você está? Você não vai dar nenhuma resposta? Você não vai definir nenhuma ação para nos próximos dias você começar a mudar, entrar num processo de transformação? Você precisa fazer isso, porque ninguém vai fazer por você. Não adianta ficar esperando das pessoas à sua volta, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre identificar algo. Eu identifico uma área de ação, eu identifico um foco, eu vou mudar nisso aqui. E você depois vai começar a refletir e dizer: como que eu vou mudar nisso aqui? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que agir assim, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que mudar esse hábito, eu tenho que fazer alguma coisa. E você começa a atacar área por área, ponto por ponto. E transformar essa ideia de que há uma vida equilibrada em um paradigma, em um padrão que você leva todo santo dia. Você dorme e acorda buscando a realização, a melhoria da sua condição econômica, a melhoria dos seus relacionamentos, o serviço ao seu próximo, mas sempre tendo em mente que tudo tem limite, que você tem a hora de parar, que você também tem que cuidar de si mesmo, de si mesma. E você vai aprendendo a fazer isso. Não é uma receitinha, 5 passos para tal coisa. Isso ajuda você a desenvolver a atitude, mas você precisa fazer isso como um estilo de vida. Da mesma forma que você levanta e precisa de café da manhã para te dar energia para viver, você precisa acordar de manhã e pensar que essa vida não pode ser vivida como uma locomotiva sem maquinista. Você tem que decidir quando você para, decidir como você para, que hora você começa a frear, o que você faz, o que você não faz, o que você aceita e o que você rejeita.
E se você não consegue fazer isso sozinho, se você está me ouvindo e falando, mas eu já tentei, Adriel, então talvez esteja na hora de você procurar ajuda. Procurar um profissional que ajude você a entender esse funcionamento desordenado e a começar a pôr ordem nesse mundo interior. E se você está me ouvindo, está interessado em dar um primeiro passo, eu te convido a fazer comigo a mentoria Desacelere, que vai acontecer em breve. Você entra lá no perfil do meu Instagram e tem um link lá para você saber como você se inscreve. Ela tem um baixo custo e ela é um primeiro passo para você começar a entender esse processo e sair de onde você está e caminhar para uma vida equilibrada, para uma vida saudável e assim viver mais, viver bem e viver muito plenamente essa existência que Deus te deu. Esse é o podcast do Professor Adriel, falando hoje sobre o problema do desaceleramento. Adriel, por que eu não consigo desacelerar? E eu volto semana que vem com outro tema relevante a respeito de espiritualidade e autoconhecimento para ajudar você a viver melhor, viver de forma plena. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.